Fala, meu povo, comer carne de porco, velho. É pecado ou não é? A gente sabe que tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. E a gente sabe que o Antigo Testamento está sendo bem enfático em não poder. Mas o que o Novo Testamento fala sobre isso? O que o cristão precisa entender com relação a isso? É isso que a gente vai discutir hoje, porque a gente vai falar à luz da Escritura. O que é comer carne de porco? É pecado, não é? É isso que a gente vai falar. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal. Você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E ó, tem diversas outras formas de participar aqui do canal. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, no Instagram, que a gente faz a leitura da Bíblia todos os dias. A gente coloca devocionais durante a semana que abençoa a sua vida e a sua família. Para isso, cara, você vai inscrever no link que está aqui embaixo, tem certeza. Você vai se juntar a centenas de pessoas que têm buscado mais do conhecimento e do poder de Deus. Então não deixe de se inscrever aqui no link. Você pode também se tornar membro aqui do canal, cara. Quando você se torna membro, você está falando pro YouTube assim, ó, eu acompanho, eu gosto desse conteúdo, mas mais. Eu quero investir para que esse conteúdo chegue mais longe. E eu quero agradecer aos membros aqui do canal, tá aparecendo o nome deles aqui na tela. Por quê? Essas pessoas têm acreditado nesse projeto, têm investido. E essa mensagem talvez está chegando a você porque eles estão investindo nesse canal. Então Deus abençoe a cada um de vocês. E pessoal, o link está aqui embaixo. Seja membro, clica aí, seja membro. Cara, participe. E por último, não menos importante, quero que você deixe seu comentário aí, porque a gente tem uma leitura de comentários no final do vídeo. E, ó, cara, o seu comentário pode ser lido aqui no nosso canal. Então, Deus abençoe você, participa, fala de onde você veio, qual que é a sua igreja, o nome do seu GC. Se nem tem GC, fala aqui embaixo o que você acha desse tema, se comer carne de porco é pecado ou não. Bota aqui embaixo, vamos pra cima. Ó, o tema de alimentação, cara, ele sempre foi muito debatido no cristianismo. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus proibiu que o povo de Israel comesse alguns tipos de alimentos. Como está muito claro no Antigo Testamento, sempre foi um debate na igreja se a gente deveria permanecer com esse tipo de regra, com esse tipo de lei ou não, para a nossa igreja, para a nossa realidade. Então o texto que a gente vai usar de base hoje está em Romanos 14, 13 e 14. E a gente vai ler agora. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser quem assim o considere. Para ele, é impuro. Cara, Romanos é muito rico. Romanos é um texto um pouco mais complexo. Então, para isso, a gente vai responder 3 perguntas sobre esse assunto e a gente vai chegar a algum entendimento aqui. E eu quero já te adiantar que se você tiver alguma dúvida, depois que a gente conversar sobre esse tema, eu quero que você deixe nos comentários aqui embaixo, ou melhor, você pode entrar na nossa comunidade, lá vai ter o meu número e a gente pode conversar, a gente pode debater sobre esse assunto, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E a primeira pergunta é, por que no Antigo Testamento era proibido comer carne de porco? Ó, no Antigo Testamento, Deus ele não deu simplesmente a lei. Ó, por exemplo, a gente tem as nossas leis aqui, a gente tem lei de trânsito, a gente tem diversos tipos de leis diferentes. E não era diferente do que a gente tem hoje lá no Antigo Testamento. A gente tinha diversos tipos de lei. E tinham 3 tipos de lei, que é o que eu quero destacar para a gente entender por que comer carne de porco era pecado no Antigo Testamento. Então as leis elas tinham 3 propósitos. Vamos colocar aqui, ó, 3 propósitos. Pensa comigo. O primeiro propósito era a santificação do povo. Deus queria que o povo de Israel ele fosse uma nação santificada, uma nação separada. Talvez você está pensando assim, santificado não é perfeito? Não é perfeito, não. O significado de santo é separado. Então Deus queria que tivessem leis que fizessem com que o povo de Israel fosse diferente do povo pagão. Outro propósito das leis era a saúde e a higiene. Muitos estudiosos vão avaliar que não comer carne de porco é muito relacionado à saúde do povo. Afinal, gente, hoje ainda a gente tem doenças relacionadas ao porco, a frango, né? Salmonela no ovo e tudo mais. Então a gente tem muitas doenças que são relacionadas a esse tipo de carne. E naquele tempo, Deus quis prevenir o seu povo, dando leis que permitissem que o povo se abstesse desse tipo de carne e assim deixasse o povo saudável. Olha só, Deus estava pensando em todas as áreas da sociedade.
Deus não estava pensando somente em leis cerimoniais. Ele estava pensando também em tudo que abrangia a sociedade de Israel daquele tempo. E outro propósito era o propósito de obediência e fidelidade. Por quê? Deus queria que o cumprimento das leis mostrassem a obediência e a fidelidade do povo com ele. E é importante a gente frisar que, mesmo tendo essas separações, propósitos diferentes para a lei, tudo isso, estava dentro de um propósito cerimonial. Porque Deus queria que o seu povo fosse de fato separado, que o seu povo fosse diferente. E tudo isso era expiado pelo sacrifício de animais. E aí a gente vai ler no livro de Levítico, a gente não vai ler o livro de Levítico aqui, mas você pode ler que vão ter diversos tipos de sacrifício para cada tipo de lei que você está quebrando. E todas essas leis, todos esses sacrifícios apontavam para quê? Para a pureza espiritual. Mas agora, para nós entendemos que Jesus vir ao mundo, trouxe uma nova aliança que não depende mais de ações cerimoniais para que a gente se aproxime de Deus. Ou seja, não é mais sobre o que eu faço, mas é sobre o que o próprio Jesus fez. Ou melhor, é sobre o que o próprio Deus fez, se entregando na cruz pelos nossos pecados, se entregando na cruz para que nós fôssemos salvos, se entregando na cruz para que não houvesse mais enfermidades, porque o novo reino seria estabelecido. Então, a partir de Jesus, a gente tem um novo reino, a gente tem uma nova identidade, a gente tem uma nova criação. E a partir de Jesus, e talvez você vai pensar assim, Léo, mas a gente ainda fica doente, Léo, a gente ainda passa por dificuldades. Sim, o reino dele está sendo estabelecido. Jesus veio para inaugurar o reino, e ele vai se estabelecer em sua completude na volta de Jesus. E olha só, Jesus estabeleceu o reino aqui na terra, e Jesus vai cumprir esse reino aqui na terra. Por isso ele nos purificou, por isso ele nos limpou, por isso a gente não precisa mais de cerimônias para chegar até ele, porque ele mesmo decidiu se encontrar conosco. Tá, mas aí você pensa assim, Léo, vai surgir outra pergunta. A pergunta é, eu posso considerar algum alimento impuro? Por que surge essa pergunta? Porque no Novo Testamento os fariseus viram para Jesus e aí eles estão preocupados com as cerimônias, eles vão e questionam Jesus, porque eles estão preocupados com essas regras externas, porque eles não estão interessados no novo reino que Jesus está para estabelecer. Por quê? Porque as pessoas querem um reino estabelecido, e naquela época eles queriam esse reino que fosse um reino que derrubasse Roma. Como hoje as pessoas querem um reino que faça os seus desejos. Era isso que Israel queria, é isso que nós queremos hoje, tá? Jesus ele veio para quebrar esses paradigmas. Então, nessa discussão com os fariseus, eles levantam esse questionamento sobre alimentos impuros. Só que esse questionamento foi levantado, mas o coração deles estava muito longe do que era a vontade de Deus. E aí lá em Marcos 7, 18, 19, Jesus diz assim, ó, não percebem que nada do que entra no homem pode torná-lo impuro? Pois não entra em seu coração, mas em seu estômago, e sai do corpo. Com isso, Jesus estava declarando, não é o que entra pela boca, é o que sai. Tem uma musiquinha infantil que vai falar pra gente assim, ó, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de quê? Do que o seu coração tá cheio? Tem gente que tá preocupado com o que vai comer e não tá aqui, ó. Mas o coração não está em Jesus, o coração não está em Deus. Vai adiantar o quê? Vai adiantar o quê a impureza do alimento? Se o seu coração é impuro, o alimento pode ser puro. Mas se o seu coração for impuro, você está impuro assim mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala no texto que a gente leu. Ele fala assim, nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera. Então assim, se a sua consciência pesa porque você está comendo algum alimento, melhor não comer mesmo. Mas isso não significa que carne de porco, que esse alimento é impuro para todos. Aquela regra que você impôs a si mesmo não precisa ser a regra imposta a todos nós. Então a gente chega na terceira pergunta, que é a pergunta para que você clicou nesse vídeo. Então, comer carne de porco é pecado? A resposta é não. A Bíblia vai nos ensinar que salvação, purificação, não depende do que comemos ou deixamos de comer. Jesus cumpriu toda a lei para nos livrar de coisas que a gente precise fazer para chegar a Deus. Porque o próprio Deus decidiu nos encontrar. O próprio Deus se fez homem, se fez carne e decidiu nos encontrar. A gente não precisa mais ficar usando roupa X, roupa Y,
comendo isso, comendo aquilo, para chegar até Jesus, porque Ele que fez o movimento para chegar até a gente. O que a gente precisa fazer é se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Senhor, nosso suficiente Salvador. Não é mais sobre comer carne de porco, não. É sobre se eu estou com Jesus ou não. Porque se eu não estou, eu estou fora. Eu posso comer carne de porco, posso comer carne de boi, posso comer só peixe. Né? Os discípulos eram pescadores, então a gente come só peixe. Não, não, não. Não adianta mais. Se não for por meio de Jesus, não adianta as suas leis cerimoniais. Se não for se arrependendo dos seus pecados, não adianta mais suas leis cerimoniais. O que importa é Deus transformando o nosso coração. Então, assim, o que a gente pode aprender nesse texto aqui é o seguinte, resumindo para você, no Antigo Testamento, a lei de não comer carne de porco fazia parte de uma lei cerimonial, uma lei que separava o povo de Israel, uma lei que definia o que era purificação. Jesus, cara, olha aqui, nem tá aqui no roteiro que eu fiz, nem tá aqui. Jesus purificou um cara com lepra, meu querido. Ele fez o cara com lepra que não tinha nem a possibilidade de se aproximar de Deus, porque para se aproximar de Deus tinha que oferecer sacrifício. Tinha que ir lá no templo. Esse cara não tinha nem possibilidade disso. Jesus reconectou um cara com lepra. Ele acabou, ele rasgou a cortina do... ele rasgou o véu do templo. Não precisa mais de lei cerimonial, porque ele é ele é a propiciação dos nossos pecados. Os nossos pecados foram imputados nele. Cara, isso é muito profundo. Talvez você está pensando, Léo, o que é isso que você está falando? O que eu estou falando é que Jesus morreu efetivamente pelo meu e pelo seu pecado. Efetivamente. Aquele salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário que era de morte foi imputado nele. Quem recebeu o salário foi ele. Nós pecamos e ele recebeu o salário que era de morte. É por isso que comer carne de porco não é pecado. Porque não é mais sobre cerimônias para se aproximar de Deus. Não vai usar esse argumento para falar que não existe pecado, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não existe mais cerimônia para chegar a Deus. Porque você precisa de arrepender dos seus pecados. Isso não é argumento para falar que não existe pecado. Só para... né? Porque tem gente que é bem maliciosinha, né? Sempre que você tiver dúvida de algo, cara, procura nas Escrituras. Você vai procurar no YouTube, igual você procura esse vídeo, você vai procurar com outros pregadores e tal, aquela coisa toda, mas não deixe de procurar aqui, ó. Não deixe de procurar nas Escrituras. Se você está com dúvida de uma versão, é muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Pega outra versão, lê outra versão. Não, essa também é muito difícil. Lê outra versão, pega... Muito difícil também, né? Meu Deus do céu. Lê outra versão até você chegar ao conhecimento, ao entendimento do que Deus quer para a sua vida. Não fica se baseando só em opiniões humanas. Outra coisa, não se deixe enganar, cara, por ensinamentos errados. Colossenses 2,8 fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não em Cristo. Para de acreditar em gente de uso e consumo. Uso e consumo, eu viajei aqui agora, gente. Uso e costume. Tá? Uso e costume, para! Se você não usar terno, você vai para o inferno. Ué? Tem muita gente de terno que vai para o inferno, meu querido. Se você não usar saião, se você não usar touca e blusa larga, para de acreditar nessas doutrinas de gente. Não tá nem escrito na Bíblia isso, velho. Meu Deus do céu, o povo tá difícil, o povo tá difícil. E eu quero a última coisa, cara, que você confia no Senhor. Acredite no Senhor. Não fica duvidando também. O negócio é que a gente quer ouvir o que o homem tá falando, mas a gente não crê no que o Senhor fala conosco. Então, cara, aprofunda no Senhor, confia no Senhor, vive o que o Senhor está te falando, para de viver na mesmice. Então, rapaz, confia no Senhor, que o mais Ele fará. Fala, meu povo, tô aqui na skin, leitor de comentários, e tem uns comentários aqui, cara, que eu preciso ler com vocês. E olha assim, ó, a gente postou um meme esses dias do gatinho do Shrek indo pedir o pastor alguma coisa na igreja, sendo líder de jovens. Dei 2 comentários que destacaram, que eu gostei demais. Eu vou ler aqui para vocês. O primeiro comentário é do Alexan8760. Aí ele fala assim, para líder de missões precisam ser 2 desses. Pô, Alex, Deus abençoe sua vida. A gente sabe como é que é difícil para conseguir as coisas, meu filho. Recurso é difícil mesmo. Então, assim, E outro comentário aqui é a Viviane Cunha. Eu acho que ela sentiu na pele, que ela falou assim, é desse jeito.
Ó, o pessoal tá se abrindo aí nos comentários aí, ó. A gente deixa uns memes todos os dias, cara. Tem meme aqui no canal todos os dias, tem meme no meu Instagram todos os dias. Você pode me seguir lá. E ó, você comentando, o seu comentário ele pode aparecer aqui no canal na nossa leitura de comentários. O Palida de Missões é dois, é sacanagem. Ai, vamos pro próximo. Ó, a Sueli Teixeira tá falando assim, ó. Oi, Léo, a paz. Sou líder do GC Alfa e Ômega da Lagoinha Ilhéus, na Bahia. Seus vídeos são muito edificantes. Deus continue te abençoando. Sueli, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Assim, a intenção, Sueli, é sempre essa, poder edificar, poder abençoar a vida de vocês. E às vezes desmistificar um pouco o tema do GC também, que às vezes o tema é um pouco mais complexo, um pouco mais polêmico, e a gente tenta clarear aqui no canal. Então Deus abençoe sua vida. Pessoal, essa foi a nossa leitura de comentários. E, cara, eu quero te incentivar a deixar seu comentário aqui embaixo. Talvez a sua experiência, ó, você mostrar de onde você está falando, tá incentivando pessoas a buscar mais do conhecimento do poder de Deus. E a gente vai ler o seu comentário aqui. Então fica de olho e vamos para cima.